Olá, eu sou Tainara Castro e no vídeo de hoje irei apresentar o trabalho Monstros Aquáticos, Imaginários e Reais. Ele foi produzido por Zuma Gasparini para o livro Paleontologia, Cenários de Vida, em 2007. Diferentes culturas ao longo da história desenvolveram mitos ou lendas em que animais reais ou imaginários apresentavam diferentes papéis, tanto positivos quanto negativos. Então, esses animais habitavam diferentes ambientes, como é o caso de ambientes terrestres e marinhos. Um famoso exemplo é o Leviatã, o dragão bíblico, bastante representado em ilustrações da cartografia dos séculos XVI e XVII. Época também das grandes navegações, que surgiam diversos mitos e lendas que apresentavam criaturas monstruosas, como a mistura de serpentes, peixes e lagartos fantásticos. Outro exemplo é o monstro do Lago Ness, supostamente observado no ano de 595 d.C. por um missionário católico chamado de Santo Columbo. Então, ele foi observado na Escócia e ao longo dos séculos, esse monstro havia sido observado em diferentes ocasiões, inclusive com uma famosa fotografia publicada pelo jornal Daily Mail em 15 de abril de 1934. Porém, anos depois, o próprio autor da imagem declarou ela como uma fraude. A forma descrita do monstro seria algo semelhante a um plesiosauro, com pescoço longo e de grande porte. No entanto, não há nenhuma prova concreta da existência do monstro que habitaria esse lago escocês. Um outro exemplo é o mito de Kaikai e Tentem. Esse mito é oriundo do povo araucano que se distribui na Patagônia chilena e na Patagônia argentina. Nas histórias dos sacerdotes dos séculos 17 e 18, em relação às lendas araucanas, principalmente da Patagônia chilena, há uma que se relaciona ao dilúvio, com monstros do bem e do mal, representados por serpentes. Segundo essa lenda, a serpente maligna se chama Kaikai e, com seu chamado Kaikai, produzia enchentes e agitava o mar, inundando as terras habitadas pelos homens. Já a serpente do bem chamava-se Tentem, e com seu chamado, Tentem lutava para proteger os homens, mandando subir ao monte mais alto, que também levava o seu nome. Na tentativa de escapar das águas, a maioria morreu, enquanto alguns escaparam, transformando-se em pedras, baleias ou peixes. Porém, os monstros aquáticos reais podem ser identificados no registro fóssil, e a sua existência é comprovada através destes fósseis. Exemplos são os plesiosauros, que eram um grupo de répteis marinhos que viveram durante o Mesozoico, entre 201,3 e 66 milhões de anos atrás, tempo em que desapareceram dos registros fósseis, apresentavam pescoços longos, cabeças pequenas e corpos hidrodinâmicos. Viviam em todos os oceanos do mundo, sendo encontrados em uma variedade de tamanhos, com alguns chegando até 20 metros de comprimento. Já os ictiossauros formam um grupo de répteis marinhos que viveram durante o Triássico, Jurássico e Cretáceo, de cerca de 243 a 90 milhões de anos atrás. Eles habitavam os oceanos de todo o mundo e eram caracterizados por seus corpos hidrodinâmicos semelhantes ao de golfinhos e baleias. Suas mandíbulas cheias de dentes pontiagudos também foram extintos no final do Cretáceo. Quem também foi extinto no final do Cretáceo foram os mosassauros, répteis marinhos que viveram durante o período Cretáceo entre 98 e 66 milhões de anos atrás. Eles estão incluídos no grupo das cobras e lagartos atuais, os escamados. Apresentavam até 15 metros com corpos musculosos e cilíndricos, mandíbulas longas e uma cauda poderosa para propulsão. Outros animais que viveram nessa época e que podem ser considerados também como monstros aquáticos eram os crocodilianos marinhos
extintos, e também tartarugas marinhas, que já estavam presentes nesse período. Então, entre as lendas ou mitos em que se ocultavam outras ideias religiosas, os monstros armados por diversão ou para outros fins, os supostos avistamentos que aterrorizavam marinheiros ou moradores que viviam próximos ali dos lagos e mares, os monstros aquáticos, têm sido então uma constante na história universal. A descoberta de espécies de répteis marinhos poderia sugerir que, embora não haja evidências diretas de que eles existiram em tempos históricos, poucos de nós teriam se aventurado nos mares mesozoicos, quando esses monstros eram absolutamente reais.